Olá, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um estudo do Seminário de Autoridade Espiritual de Watmani. Gostaríamos de estar orando para que Deus possa estar nos conduzindo a esta aula. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa rica oportunidade de estarmos estudando da Tua Palavra, Senhor. Rogo ao Senhor para a vida de cada um dos meus irmãos que tem acompanhado esse estudo, tem sido um aluno, Deus, para com o Senhor nesse estudo do Seminário de Autoridade Espiritual. Usa teu servo também como canal, instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. Olá, meus amados, é isso aí. Nós estamos aqui no capítulo de número 9, na parte 2 desse estudo, que vai falar sobre a razão. Eu gostaria de ler com você o livro de Romanos, isso mesmo, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo de número 9, no versículo de número 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, já vemos aqui na palavra que, mesmo que estejamos na nossa razão, Deus é Deus. E Deus não usa a razão, Deus usa o sobrenatural, as coisas impossíveis. Nós não podemos questionar Deus naquilo que Ele faz, daquilo que Ele quer, porque Deus é Deus, independente do que eu penso, do que eu acho, do que eu gosto. Deus é que vai dar a última palavra. Pode ser de acordo com o que eu gosto ou não. Ele é Deus e continuará tomando qualquer que seja as suas decisões. E as decisões de Deus são soberanas às nossas vontades. A injúria vem do raciocínio. A rebeldia do homem contra a autoridade manifesta-se em palavras, raciocínio e pensamentos. Se o homem não reconhece a autoridade, dirá palavras injuriosas. Tais palavras geralmente brotam de seu raciocínio. Seguir o Senhor exige libertação da razão. A mais pura verdade é que precisamos arrancar os olhos de nossa razão para poder seguir o Senhor. O que governa a nossa vida? O raciocínio ou a autoridade? Quando a pessoa é iluminada pelo Senhor, ela fica cega com a luz e a razão é colocada de lado. Paulo ficou cego sobre a grande luz na estrada de Damasco e deixou de se guiar pela razão. Moisés jamais arrancou os próprios olhos, não obstante, agia como se estivesse cego. Ele tinha seus argumentos e suas razões, mas em obediência a Deus vivia acima da razão. Aqueles que estão sob a autoridade de Deus não vivem segundo a vista. Os servos do Senhor devem libertar-se de uma vida com base do raciocínio. A razão é a primeira causa da rebeldia. Guarde isso. Quero que você anote a primeira pergunta. Qual é a primeira causa da rebeldia? Amém? Portanto, não podemos ter nenhum controle sobre nossas palavras, se primeiro não resolvermos esse problema. Se uma pessoa, pelo Senhor, não for libertada pela escravidão da razão, mais cedo ou mais tarde pronunciará palavras injuriosas. Mas aí diz aqui, para isso é preciso literalmente sacrificar nossa vida carnal. Por isso, há duas categorias de cristãos no mundo. Quais são elas? Anote para mim, por favor. As que vivem na esfera da razão e as que vivem na esfera da autoridade. Devemos fazer a seguinte pergunta: onde vivemos hoje? Quando recebemos uma ordem de Deus, será que paramos para examinar a questão e ver se existem motivo suficiente para realizar sua vontade? Pensamos que por Deus e decidimos o que o Senhor deveria pensar? Sem dúvida, esse é o princípio de Satanás. Afinal, ele não deseja ser igual a Deus. Quem realmente conhece Deus obedece ao Senhor sem qualquer argumentação. Foi o que Jesus fez, irmãos. Jesus simplesmente obedeceu a ordem que Deus deu para ele, que era se sacrificar na cruz do Calvário.
E se alguém deseja aprender a obediência, deve deixar de lado o raciocínio. Ou vive pela autoridade de Deus ou pela razão humana. É absolutamente impossível viver por meio de ambas. Nem a gente observa, a vida terrena do Senhor Jesus foi totalmente vivida acima da argumentação. Jesus não argumentou, né, simplesmente que seja feita a sua vontade. Quanto mais nos submetemos à autoridade, mais simples nossa vida se torna. Quanto menos nos submetemos, mais difícil torna a nossa vida. É a grande questão. Essa é a grande questão. Né? A gente podemos ter uma vida muito mais fácil, né? Temos mais relacionamentos saudáveis quando nós nos submetemos às autoridades. Mas quando nós relutamos contra isso, nós vamos viver isolados, vamos ter poucos amigos, seremos, né, pessoas muitas das vezes desagradáveis em ambiente. Por quê? Porque sempre vamos relutar contra a autoridade. E quando nós nos submetemos, nós não teremos nenhum tipo de problemas de participar de reunião, de confraternização, né, de estarmos com os amigos, irmãos, participar de discipulado, reunião de célula, estudos, né, seminários. Por quê? Porque nós não temos nenhuma dificuldade em obedecer. Né? Não teremos nenhum critério, né? Assim, pode ser assim, pode não. Vamos lá, de coração, porque quando a gente obedece de coração, não há nenhuma dificuldade de termos qualquer questão sobre obediência. Quando Deus exerce autoridade, não precisa consultar ninguém, nem buscar aprovação. Exige simplesmente que se obedeça a sua autoridade e se reconheça que se vem de Deus é coisa boa. É aquilo que eu falo, irmão. Se vem de Deus é coisa boa. Né? Se a sua liderança orou, né? Deus deu a direção para ele está trazendo para o grupo algo que vem de inspiração do Senhor, é coisa boa. É difícil? Com certeza. As coisas de Deus não são fáceis. Por isso que ele disse para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor te ajudarei. Não vai encontrar nenhuma vez na obra do Senhor coisas fáceis. Para vencer o gigante, Davi teve que enfrentar, né, a dificuldade. Não foi fácil? Não foi fácil. Então, assim que é para todos aqueles que queiram estar debaixo do reino de Deus e que reconhecem a autoridade. Não é fácil, mas simplesmente nós vamos conseguir. Por quê? Nós somos obedientes. A nossa dificuldade básica dos homens de hoje é que ainda vivemos sob o princípio do bem e do mal, sob o poder da razão. Observe que quando Pedro percebeu que vinha ali Jesus andando sobre as águas, eles interpretaram que era um fantasma. Ele disse, né, se é tu, manda-me ter contigo, porque ele sabia da autoridade de Jesus. E Jesus anda sobre as águas, ele andou sobre as águas. Então Pedro, ele venceu a razão. A razão sempre vai nos limitar e ir mais adiante. A razão sempre nos impedirá de prosseguirmos em projetos maiores, em propósitos maiores, de andarmos em coletivo uns com os outros, e trabalharmos em equipe, porque sempre vamos andar pela razão. Qual é a razão? Né? A razão é aquilo ali, muitas das vezes é o ideal. A gente sempre está buscando o ideal através da razão. E nós vamos estar sempre andando pelo sobrenatural de Deus, pelas manifestações do poder de Deus, e isso faz parte daqueles que são submissos à autoridade de Deus. Moisés estava diante do Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó, e o povo murmurando. Era impossível, a razão estava ali. Estamos num beco sem saída, não tem mais o que fazer. Aí vem o quê? Uma ordem de Deus. Toca sobre a água e o mar se abriu. Aí entra o sobrenatural, porque a razão sempre limitará a ação de Deus.
E quando nós estamos debaixo da autoridade divina, autoridade de Deus, irmão, nós vamos estar sendo, muitas das vezes, levados a exercitar a nossa fé. Porque a fé diz bem claro que é a certeza das coisas que não se veem e que está para acontecer. Então, muitas das vezes, a pessoa que é insubmissa, ela vai olhar a razão. Reunião no domingo, essa hora, ensaio, evangelismo, ela nunca vai estar indo no propósito pela fé. Ela vai estar sempre olhando as dificuldades, a razão. Olha, é perigoso, é a hora. Ela tem todas as justificativas que são plausíveis, são na razão. Mas nós que vivemos na obediência, nós andamos na autoridade de Deus. É a provisão de Deus. É o que Deus, quando chama Moisés ali para sair do Egito, guiar aquele povo, ele usou a fé. Também nós vimos também Abraão, quando Deus pediu seu filho em obediência, ele obedeceu para sacrificar. Então a gente observa que em todo momento Deus vai querer usar a nossa fé para vencer a razão, porque a razão limita o poder de Deus em nossa vida. Quanto mais uma pessoa vive na glória, né? Quanto mais uma pessoa vive na glória de Deus, menos ela discute. Quanto mais eu me entrego a Deus, quanto mais eu sirvo ao Senhor, quanto mais comprometido eu estou com as coisas de Deus, menos eu vou discutir. Eu não vou ter tempo para ficar discutindo. Meus pensamentos não vão estar confusos, porque eu sei onde eu quero chegar. Paulo mesmo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Ele não estava preso em discussões terrenas, porque o alvo de Paulo era o reino. E muitas das vezes as pessoas que estão na razão, elas são terrenas, elas não vivem sob a autoridade de Deus, elas ainda continuam presas nessa terra, e o nosso alvo, meu irmão, é o céu, e para estar no céu nós temos que viver debaixo da glória de Deus, sobre a submissão completa de Deus. Se uma pessoa discute muito, irmão, sabe, ela nunca viu a glória de Deus. O que aconteceu com Estevão? Quando disseram, nega Estevão, ele não. Porque ele estava debaixo da autoridade de Deus, ele não podia negar. E ele viu o céu se rasgando, ele simplesmente se entregou. Isso faz parte daquela pessoa que se vive debaixo da autoridade divina. Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, irmão, a gente não precisa se preocupar. A gente sabe que é coisa boa. Deus está dando a direção para o pastor, Deus está dando direção para a liderança. Então, meu irmão, se vem de Deus, é coisa boa. Então, nós temos que nos submeter cada dia mais à vontade de Deus, para que possamos discutir menos e fazer mais. Quem discute muito não faz nada, só vive discutindo a razão. É isso que os filósofos viviam discutindo, porque eles estavam sempre de acordo com a razão. Enquanto os irmãos, os fiéis, os cristãos, eles viviam pela fé. A fé é estar em plena obediência ao Senhor. E a gente vê aqui na palavra, né? Quando diz aqui, interessante, em Atos, capítulo número 9, quando Paulo ele estava no caminho de Damasco, simplesmente ele obedeceu a Deus, ele caiu, ele viu a glória de Deus, e daquele momento em diante ele estava de pleno coração para obedecer a Deus, meus irmãos. Qual seria então a diferença entre o oleiro e o barro? Será que o oleiro precisa pedir consentimento ao barro para fazer o seu trabalho? Você imagina? Olha, eu vou pedir agora aqui o barro para mim trabalhar nele. Não. Que o glorioso encontro com o Senhor ponha um fim de toda a nossa argumentação. Sabe o que está precisando, meu irmão? Você que está aí contendendo, você que vive em julgamentos, com espírito de fofocas, murmuração, está sempre satisfeito, é uma pessoa tagarela, vive praticando contendas, né, teimosa, invejoso, ciumento. Guarde isso, meu irmão. Pare logo com tudo isso. Pare logo com todas essas coisas e se submeta à vontade de Deus. Se entregue, né? Deixe a sua vida ser guiada pelo Senhor. Pastor, mas como assim? Eu vou ter que me submeter às autoridades delegadas? Confie em Deus, entregue a Ele, se renda ao Senhor.
Que quanto mais você fica se argumentando, quanto mais você fica insatisfeito, menos você se submete à vontade de Deus, menos tempo você terá para servir ao Senhor. Você vai ficar muito mais chateado, mais tempo afastado daquilo que você gosta de fazer. Sabe por quê? Porque você vive o tempo todo argumentando. E aí, meu irmão, o que está acontecendo? Está perdendo tempo. Ao invés de estar se entregando, ao invés de se submeter a uma autoridade, você vive perdendo tempo, questionando, murmurando, insatisfeito com tudo que está sendo feito e não vai levar a lugar nenhum. O que vai te levar ao pleno, né, a Nova Jerusalém, né, a cidade celestial que está sendo reservada para aqueles que obedecem à palavra, aqueles que praticam a palavra. Então, meu irmão, pare de argumentar, pare de ficar murmurando e se renda à autoridade que Cristo quer para você, que Deus deseja para cada um de nós. Meu amado, minha irmã, vamos orar para que Deus possa falar melhor em cada um dos nossos corações nesse estudo. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento nesta noite, nesse dia, nesse momento em que meu irmão, minha irmã está assistindo essa aula, Senhor. Eu creio, Senhor, que essa lição irá trazer um renovo na vida de cada um dos meus irmãos. Que venhamos nos render ao Senhor, independente de quem quer que seja a autoridade delegada por Ti, porque sabemos que se vem de Ti é coisa boa. Assim nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.